A paz de Cristo para todos. Saúdo-vos conforme o fuso horário em que tu se encontras. Chamo-me Irmão Glória, fazendo parte da comunidade da Igreja Missionária Cidade dos Vencedores. E estamos em casa do nosso Pai da Igreja para que nós possamos confirmar a profecia ou a mensagem vinda de Deus, para que nós possamos ter a certeza plena, a consciência da realidade que aconteceu na vida do nosso papá. Sem mais demora, também gostaria primeiramente de conhecermos o nosso papá e cumprimentá-lo. Bom dia, papá. Muito bom dia, sim. Papá, primeiramente nós gostaríamos de saber como é que o papá se chama. Eu chamo-me Fernando Alberto. Ok, papá Fernando Alberto. Nós estamos aqui, o Vencedor TV, para que possa confirmar a realidade que se passou na vida do nosso papá. Razão pela qual, antes de mais, porque todo mundo está nos acompanhando, eu queria para que eu possa pedir à equipe técnica que possa nos fornecer a imagem para que nós possamos conhecer qual é essa realidade que aconteceu na vida do papá, e posteriormente nós iremos mais fundo na nossa conversa, papá, ok? Ok, sem problema nenhum. E para a equipe técnica, peço que a nossa equipe técnica possa nos fornecer as imagens sobre a realidade que aconteceu na vida do nosso papá Fernando. Escuta, Listen, hoje today Deus quer te salvar. God wants to save you. Dá-me o nome da sua mãe. Give me the name of your mother. Manuel Vunge. Hã? Teresa Manuel Vunge. Teresa Manuel Vunge. Vunge Teresa Manuel. Tem avô, There's a granny parte materna. in the part of your mother. Tem também tio There's an uncle da sua mãe. of your mother. Já passou muito tempo. In the old time, it has passed a long time. Tinha diferentes cerimonias. She had different ceremonies Passava. passed. E a grande razão, It's the great reason you, no mundo espiritual negativo, in the spiritual world negative, estava a pensar para tu se tornar soba. for you to turn a wise man. E tu, And you, esse zone, this ears, esse. this, Quer para mim entrar? do you want me Entra, to, pai. to enter? Completamente. Completamente. Evidente, Completely. pai. É. Huh? Sim. Manda lo soto la ya shalaba. Amen. Que lo sendo robo shalaba. So be it. Primeira razão The first reason que tu queria ser soba. that you wanted to be a wise man, És tu a ver I'm seeing a sua mãe. your mother. Tem irmão She has a mais brother, velho an elder brother da sua mãe. of your mother Morreu. that died. És tu a ver I'm seeing uma pessoa está a morrer someone that died. no mato. In the village. Morrer no mato. She died in the E village. tinha diferentes sacrifícios. She had different sacrifice. E depois de você nasceu, After you being conceived, uma coisa as pessoas estavam colocando dinheiro antes para entrar naquele quarto. Para te ver, tem que pagar dinheiro. Uma moeda. People were putting money before era a seeing moeda you. do tempo colonial. Numa lata. Tem que pagar dinheiro. they had to pay money. Se pagar, Without paying, não vai entrar they won't enter para te ver. for them to see you. Pastor, eu até queria só acrescentar. Tem uma senhora que era uma profeta naquela época. Isso foi no Tomboco. Naquela época é que viu meu pai, porque meu pai era enfermeiro. Logo que viu meu pai, chamou meu pai e lhe disse: olha, eu quero te contar uma história, mas depois do teu serviço me encontra na minha casa com uma moeda de 5 estões. Aquela era a moeda que usava-se no tempo colonial. Então meu pai, quando foi, a velha lhe contou essa história que estava concebida por um homem. Não sei se, segundo eles me contaram, que é um grande homem que está para nascer. E esse grande homem vai ser um líder. Que até agora não estou a ver esse tipo de liderança. Então, E a liderança
the que a leadership família estava a falar, that the family was tu podia tornar soba, you're supposed to turn the watch soba da família. of the family. Nesse preciso momento, In this precise na moment, família não tem uma pessoa que a família está contar como tu. there is nobody that the Amen. family can look up Teu to. irmão Your brother, mais velho, your elder brother, e a família estava a pensar dele. they were thinking of him, Mas não deu certo, that didn't work out, morreu died com paralisia. Amém. with tumor. Mentira? É pura verdade. Ok. Tu, You, a sua cabeça, your head, mexe muito it shakes a lot através desses olhos. because of your ears. Aqui, Here, tem uma coisa. there is something. Quantas vezes isso já acontecer, vai ver tipo uma luz e passou. Tchá, How many times you see like lightning pass your ears, passa aqui. Tchá. that pass your ears? Muitas Que vezes. não prophesy now. Prophesy, Não prophesy. prophesy. Uma coisa que passa. Tchá. Something that passes. Se começou a passar muito It started to pass a lot, e cabeça, and your head, pum, pum, mexe. it's Maluco, shaking. fico maluco. Fico maluco. Get in, Father. Escuta. Listen, Deus God quer fazer uma coisa. wants to do something. Esse espírito This spirit, Pai. é espírito da família. it's the spirit of the family. De noite, In the night, se tu dorme, when you sleep, tem uma pessoa anda a vir They de te s- visitar. São 4 pessoas. there are 4 people that comes to visit you. Às vezes, Sometimes você que não anda a dar conta. you are Várias unaware. vezes, tu vai escutar barulho. You listen to Aquele noise. barulho tu pensa outra coisa. That noise Mas makes uma you think of other things. visitação dos homens complicado anda a vir te buscar. It's a visitation of people São who, 4. who come to see you in the night. Tem a grande razão. It's a great reason. Tu não pode deixar a sua roupa fora. You cannot leave your clothes outside. Amém, Pai. Se deixa a roupa fora, If you leave your clothes outside, aquele espírito 4 that false spirit vai vir te visitar, will come visit you. vai pôr a sua roupa, They're going to wear your clothes precisamente precisely, calça your jeans, your pants, preto. your black pants. Tu. You Faz com ele, Exercício. Ginásio. you jog. Sim. hein? Sim, Pai. Depois After abandona you abandon fora, outside, dorme fora. it sleeps Logo outside. vai dormir fora. After sleeping outside, Aqueles espíritos aí that Profetiza. spirit vai vir de noite. will Yes, come. sir. Fazer com ele trabalho. They're going to work with Logo it. tu vai acordar de manhã, After waking up in the morning, vai pôr. you're going to wear Logo it. vai pôr. After wearing it, Tu vai trabalhar. you're going to Profetiza. Mas work. vai sentir uma coisa. Yes, You're going to feel No something fundo do seu coração. deep down your heart. O coração fica apertado. Your heart is tight. Mentira. É verdade. É verdade. Muita verdade. Tu sente o coração apertado. You Entra, feel your papá. heart tight. E dentro da sua cabeça, Inside your a head nervosidade of anger, sobe. it Muito até. increases. Por pequena coisa, sim. É gasolina mesmo. Queres o quê? What you want. Eu quero libertação e direção, meu Pai. Ok. Qual é o dia? Hoje Which day? e agora, meu Pai. Aleluia. Deus vai operar com vocês todos. God will hoje. operate with all of you. Eu disse, Deus vai operar com vocês todos. I'm hoje. saying God will operate with all of you. Se tu tá acreditando, te coloca de pé, começa a glorificar o Senhor nas suas mãos. If you believe, stand up and begin to glorify the Lord with your Glorifica o hands. Senhor. Glorify the Lord. Filho do homem! Profetiza. Profetiza! Filho do homem. Filho do homem! Profetiza. Profetiza! Filho do homem. God have mercy. Por ano, Each year, essa doença, this sickness, pelo menos uma vez. it comes once. E depois passa 3, It's passed 3 times. 2, 3 anos. 2 to 3 years. It returns. 2, 3 anos. 2 to 3 years. Volta. It returns. Estou a sentir barulho I'm listening to na minha noise orelha. in my ears. Tipo galinhas. Like chickens. Galinhas. Chickens. Estou a sentir esse barulho. Estou 2 a ver days. muitas galinhas. A ideia onde que você foi nascido
The place where you're giving tinha birth, mexer. it was shaken. Porque diferentes pessoas Because different people, não estavam acreditando. they were not believing A sua mãe vai nascer. that she was going to give birth. Porque a grávida Because her pregnancy, demorou muito. it's lasted 7 7 anos. anos. 7 years. A esposa dele está na sala. Is the wife here? Filho ou filha está na sala. The daughter or the son? Calma, Vem, vem. come. Será que as coisas tu tá ouvindo aqui é verdade? You see that the things that you're hearing is true? Sim, sim, é verdade, é verdade. Yes, it's true. Tá sentindo medo? Não, Are you afraid? Fica aqui. Be here. Não é teu filho que vai fazer a libertação. It's not your son that will deliver you. Porque não tem espiritualidade. Because he doesn't have spirituality. Porque ele Because him, tem também as coisas dele he has his things que lhe complica. that complicate him. Sabe, He knows. tem espírito da família. There's a spirit of the family. Ninguém Nobody. que tudo vai sair nas suas gerações That everything will come out from your prayers. vai ter bom sucesso. Will have success. Tu You pode ter mulher, can have a wife, mas logo, but after, pá, boom, tem que se separar. E a sua mãe your mother, já conseguiu de separar com o teu pai. Mentira? she's already Verdade, separated verdade. with your father. É verdade. E esse espírito que está com ele This spirit that is in him pode te atingir também. can touch you as well. Me entendeste? Are you understanding me? Tu You não pode sofrer cannot suffer aqui na sua província. here in Amen, your province. Se tu está sofrendo, If you're suffering, porque because as coisas as pessoas esperavam of the things that people are waiting for na família in your family, não consegue dar certo. won't work out. Se tu toma a decisão hoje, vou voltar no mato. If you take a decision to return to the village, Quer saber a história da família? you want to know the story of the family, Vai ver muita gente vai aproximar. you're going to see a lot of people that will come towards you. Mas Deus But God vai te abrir a porta. will open a door. Quer para mim entrar aí? Do you want me to enter there? Hã? Huh? You. Momento, A moment, estou a te ver I'm seeing you no trabalho, in your da workplace formação, of formation polícia. of a police. Polícia. Of a police. Essa formação, This formation, tu podia beneficiar muitas coisas. you're supposed to benefit a lot of things. Todos os amigos teus, Of your os friends, amigos teus, your friends, já tem outro nível they are in other levels nesse país. in É this verdade, country. oficiais superiores. Fizemos o mesmo curso, eu é que era o chefe do grupo no curso. Mas de repente, por uma distração, abandonei a polícia. Mas os outros que fizeram curso comigo, hoje em dia já são grandes oficiais superiores. Ninguém não te entende. Os amigos Nobody understands amongst your friends. não te entendem. O que é que se passa? What's happening? Quem é militar na sua família? Who is a soldier in your family? Tive um militar que já é falecido. There was a soldier, but he has É passed away. o Canguide. Canguide. Sim, Estava a te confiar muito. Was he trusting you a lot? era o meu irmão mais querido. He was my beloved brother. E estou a ver, I'm seeing you. atrás daquela pessoa você podia beneficiar. Behind that person, you're supposed Ele to era o meu benefit a irmão lot of things. preferido e ele me tratava como um filho. He was treating me like a son. E o momento que tu estava a pensar, The moment that you're thinking, depois da formação, after the formation, tinha um bom plano there was a good plan para vocês. for you. You, Estou a ver papel, I'm seeing papers, uma folha. a paper, Segundo nome second name, é teu nome. it's your Amém. name. Tu You, estava no segundo nome. you're in the second name. Sim, porque nós estávamos, depois do curso, fizemos o curso de polícia. Depois de, Papa. 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 Que lo sendo e garacento para chalia badecendo. Amen. Esse homem que estava dirigindo a igreja católica. This man was directing Que a morreu. Catholic church that died. Papa. João Paulo II. Sim. O
que estava acontecendo na vinda do João Paulo II aqui no nosso país? What was happening in his Eu arrival? estava na Igreja Sagrada Família. He was in the Holy Ele Church. enviou a primeira equipa para, antes dele chegar, enviou uma equipa para fazer o levantamento da presença. Profetiza. Nasceu para ver jovem da nossa era. Yes. Papá, aconteceu um milagre. Ai, 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 ai. Essa, papá. Profetiza, papá. Yes. Essa. Ok, caro telespectadores que acabou de acompanhar as imagens pelo qual nós vimos, então depois da realidade que nós acabamos de ver, da realidade que nós acabamos de apreciar por meio da nossa equipe técnica, tanto que se encontra lá do outro lado, fique atento, porque agora é que a gente irá mais profundo na nossa conversa. Papá Fernando, conforme nós acabamos de ver as imagens pelo qual a equipe técnica acabou de nos fornecer, nós vimos que o Papá Fernando passou por uma série de realidades que eu acredito que o mundo inteiro ficou chocante com o que aconteceu. Então, depois de nós vermos a imagem, nós vimos que o homem de Deus, Fernando Tambica, ele estava a profetizar, dando uma mensagem divina concernente à vida do Papá Fernando. Então, com base às imagens que a equipe técnica acabou de nos fornecer, gostaríamos que primeiramente o Papá Fernando possa nos explicar o que acontecia na aldeia onde que o Papá Fernando foi nascido, porque o homem de Deus acabou de profetizar que havia algumas cerimônias culturais que aconteciam lá. Então nós queríamos ouvir, o mundo inteiro queria beneficiar dessa história pelo qual o Papá Fernando acabou por passar. Então pedimos que o Papá Fernando possa nos explicar essa realidade de cerimônias tradicionais ou culturais que acontecia na sua aldeia. Bom, muito obrigado pela oportunidade. As cerimônias, nós sabemos que nós somos famílias africanas e normalmente em cada tribo tem as suas culturas. Então, no meu povo existia também algumas cerimônias. As cerimônias, rituais que são rituais que aconteciam e que os nossos antepassados faziam. E segundo o historial, os meus avós também eram alguns líderes sobre algumas cerimônias, que eu não sei definir devidamente quais são, mas eu sei que existiu e que até agora existem. Então, Papá Fernando, em que consistia mesmo essa cerimônia na realidade? Bom, na realidade, os meus avós, primeiro, têm aquela cultura de sobas, e dizem que sobas são autoridades tradicionais, e toda essa autoridade tradicional tem os seus rituais. Então, mediante esses rituais, são os rituais que eu acabei de dizer que eu não participei porque eram menores, eu ainda era menor. E eu, como menor, automaticamente, segundo o grupo familiar, nós somos descendentes, somos abrangidos mais ou menos a esses rituais que nós chamamos essas cerimônias. Ok, Papá Fernando, então, conforme o Papá Fernando acabou de dizer, então isso implica dizer que o Papá Fernando pertence a uma hierarquia ou uma descendência de chefes tradicional, que na Sim. linguagem comum nós dissemos sobas de uma determinada aldeia. Com certeza. Ok. Então, após essa cerimônia, nós vimos que o homem de Deus profetizou para o Papá Fernando, dizendo também que o seu nascimento foi uma das pessoas pelo qual estava destinado a ser um chefe tradicional da sua aldeia, ou como nós podemos dizer, uma linguagem mais conhecida, popular, como sendo soba, não é? Então, será que essa descendência o abrange até hoje, ou será que foi uma história passageira que aconteceu na sua vida? Bom, é do conhecimento que todo princípio tem sempre a continuidade. Todo princípio tem a continuidade. A minha família era uma família com esses rituais mesmo, tradicionais,
e sabe que aquilo passa de geração para geração. Só que, infelizmente, na minha família não deu sequência porque não souberam como nos transmitir. Mas nós sentimos as consequências desses rituais que existiu nos nossos antepassados. Então, Papa Fernando, isto quer dizer que a mensagem ou a profecia que o homem de Deus deu foi ou é uma extrema verdade? Com certeza absoluta, é uma pura verdade. Implica dizer que o homem de Deus falou mesmo da parte do Senhor. Olha, que até eu fiquei surpreendido pela capacidade profética do nosso pastor, que é o nosso profeta Fernando Tambica, porque ele tocou em assuntos que eu nunca... os meus pais contaram-me a história toda, mas eu praticamente nunca comentei com ninguém. E justamente na igreja, no momento da profecia, ele falou de tudo que os meus pais, antes de morrer, contaram. Ok, Papa Fernando, até isto aqui, a mim mesmo também admirou-me, porque não é fácil alguém dizer o que aconteceu nos seus ancestrais, explicando, na realidade, qual eram os acontecimentos que passavam na sua vida. Mas, Papa Fernando, conforme nós vimos as imagens, a não ser menos também essa parte pelo qual o homem de Deus falou sobre as cerimônias culturais ou tradicionais que aconteciam, também o homem de Deus profetizou sobre um efeito que vem acontecendo constantemente na sua vida, pelo qual é que durante a vida do Papa Fernando há momento que um dos teus olhos acontece um certo efeito, como se fosse que o Papa Fernando sente uma luz que o abate nos olhos. Será que o que é isso? O que acontece antes e depois de sentir esse efeito acontecer nos seus olhos? A sua cabeça, your head, mexe muito it shakes a lot através desses olhos. because of your ears. Aqui Here, tem uma coisa. there is something. Quantas vezes isso já acontecer? Vai ver tipo uma luz e passou. Tchá, How many times you see like lightning pass your ears? passa aqui. Tchá. That passed your ears. Ah, que não prophesy now. Prophesy. Não prophesy. Prophesy. Uma coisa que passa. Tchá. Something that passed Se you. começou a passar muito It started to pass a lot. e cabeça, And your head, pum, pum, mexe. it's Maluco, shaking. fico maluco. Fico maluco. Bom, o antes é praticamente o que foi profetizado. Eu normalmente sentia um reflexo absoluto nos olhos, e não só nos olhos, também até na testa. E quando surgisse esse reflexo, e fazia-me muito mal, sobretudo na cabeça. Sim, o homem de Deus também ainda salientou, não é, Papa? Dizendo que depois essa reflexão da luz nos seus olhos, o Papa Fernando automaticamente a sua atitude ou a sua maneira de ser muda. E como é que isso muda? Explica-nos, porque o mundo inteiro está acompanhando-nos, precisa saber se isto mesmo é verdade, quais são os efeitos que isso produz fisicamente para si. Bom, são aquilo que eu disse, são efeitos que mudam automaticamente o meu comportamento, na totalidade. É um reflexo que me leva automaticamente num forte nervosismo. Esse forte nervosismo às vezes me leva até a loucura, como é o que já se falou aí, que nós vimos com certeza, que eu praticamente em 3 em 3 meses ou em 6 em 6 meses eu tinha problemas de loucura, eu ficava mesmo maluco. Ok, Papa Fernando, então implica dizer que a mensagem que o homem de Deus estava a dar é uma mensagem exata, porque pelas imagens que a equipe técnica nos forneceu, o homem de Deus ainda salientou, afirmando que esse efeito acontece em 3 anos. Com certeza, é a pura verdade. Isso automaticamente afeta a sua maneira de ser. Muito, que é a necessidade de que até eu mudo o comportamento e há necessidade mesmo de ser agarrado e amarrado. Okay. Amarrado, senão poderia fazer muita besteira mesmo. Ok, caro telespectador, estás a nos acompanhar. Estamos a ver a história pelo qual o nosso papai acabou por passar, por a realidade que ele acabou por passar. Mas não saia daí, fique lá nos acompanhando,
porque ainda há mais histórias, mais realidade a ser dita. Fique lá do outro lado. Agora nós queremos ainda ir mais profundo. Eu acredito que haverá uma parte que tu, caro telespectador, irá te maravilhar e admirar-te conforme eu fiquei admirado. Então não saia daí, porque ainda há muita coisa boa que está por vir. Papa Fernando, o homem de Deus ainda salientou ou profetizou para si sobre uma formação da polícia. Será que o Papa Fernando é polícia? Será que passou numa formação da polícia? Explica-nos lá. You. Momento, A moment, estou a te ver I'm seeing you no trabalho in your da workplace formação of formation polícia. of a police. Essa formação, This formation, tu podia beneficiar muitas coisas. you're supposed to benefit a lot of things. Todos os amigos teus, Of your os friends, amigos teus, your friends, já tem outro nível they are in other levels nesse país. in É this verdade, country. oficiais superiores. Fizemos o mesmo curso, eu é que era o chefe do grupo no curso. Mas de repente, por uma distração, abandonei a polícia. Mas os outros que fizeram curso comigo, hoje em dia já são grandes oficiais superiores. Sim, isso também foi algo que me chamou muita atenção também na parte do profeta. Porque eu nunca comentei com ele sobre isso. Eu, em 1992, eu fiz o meu primeiro curso de polícia. Polícia de intervenção rápida. Aconteceu em 1992. Em 92, sim. Continua, Papa Fernando. Sim, fiz o curso de polícia. Esse curso me durou 45 dias, porque na altura estávamos sabendo que em 92 era uma fase de guerra em Angola. Hoje, com certeza. Sim, então a formação foi uma formação menos duradoura, porque tinham que preparar elementos rápidos para que nós enfrentássemos a partir do lado inimigo na nossa guerra. Então implica dizer que eu estou sentado ao lado de um militar. Altamente preparado pelo governo. Então, caro telespectadores, estamos aqui próximo de um militar. Implica dizer que mesmo que eu esteja aqui confirmando a profecia, tenho que ter aqueles cuidados aí, porque pá, se eu sair fora dali, talvez também poderia ser preso. Mas eu acredito que isso não irá acontecer, porque nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Papa Fernando, pode continuar a nos explicar, durante essa formação, o que é que foi acontecendo? Fiz a formação de polícia, de intervenção rápida. Fui bem sucedido no curso e que automaticamente, depois de finalizar o curso, fui escolhido para um grupo especial que tinha que se formar novamente dentro já da corporação, que tinha que se fazer um outro curso para instrutor de polícia. Então fiz o curso de instrutor de polícia, fui enquadrado no Capolho 2, na altura. Trabalhei com muito sucesso, que até estava na lista para ser promovido para suboficial da polícia. E eu já estava lá como instrutor. Esse curso que foi feito depois de eu estar dentro da corporação é para instrutor. Eu estava lá como instrutor na cátedra de Karatê e Defesa Pessoal, sim, com muito sucesso. Os meus chefes admiravam a minha trajetória, o meu desenvolvimento dentro da corporação. Então, consoante o tempo, eu até admiro como é que aconteceu. Comecei a ter um desleixo absoluto, eu não participava mais na unidade, tinha excesso de faltas. E de repente, algo que me disse, abandona lá isso e vives a tua vida normal. Eu abandonei a polícia sem ter conflitos com ninguém e comecei a viver uma vida que não era digna para mim. E até hoje eu ando muito arrependido por abandonar a corporação, porque se eu tivesse até hoje, com certeza eu deveria ser já um oficial superior. Muito obrigado, Papa Fernando. E o homem de Deus também salientou algo que consiste em uma relação, em relação a ti, consoante os seus colegas. Então, como é que se encontram esses colegas que continuaram na formação? Qual a diferença agora que existe entre o Papa Fernando e os seus colegas que passaram na mesma formação? Bom, é uma grande diferença. Porque eles permaneceram, lutaram, continuaram, e que hoje em dia eles são oficiais,
porque na altura do curso, até na medida do curso, era chefe deles. Sim, era o chefe aluno do grupo dos instruendos que estavam a ser preparados para monitor da Polícia de Intervenção Rápida. Mas agora eles estão já como grandes efetivos e grandes oficiais. E eu me encontro fora da corporação, praticamente sem uma carreira absoluta. Será que o Papa Fernando decidiu deixar a polícia por livre vontade? Ou será que houve algo que o disse, deixe de ser polícia, faça isso? O que aconteceu para que possa desistir assim tão fácil, sem mais nem menos? Porque até que o Papa Fernando acabou de salientar dizendo que tinha boa relação com todos lá, não havia nenhum conflito, mas o que fez com que o Papa Fernando possa desistir assim repentinamente da sua formação? É verdade, meu irmão, é isso que eu digo, que nem eu próprio consigo explicar. Porque se eu saísse para ir num outro emprego, seria uma coisa diferente. Só que foi um desleixo absoluto do meu lado, e até hoje eu não compreendo, e que ando super arrependido por abandonar a corporação do Ministério do Interior. Que eu não sei qual era a causa, preferi estar nas brincadeiras, na vadiagem, do que continuar para fazer uma carreira. Ok. Papa Fernando, muito obrigado. Continuando ainda, não é, porque hoje é o dia da nossa conversa, hoje é o dia que nós viemos fazer a confirmação da profecia que foi dada pelo homem de Deus. E o homem de Deus ainda veio salientar, durante o momento que estava a profetizar para o Papa Fernando, conforme nós estamos a ver e acompanhando pelas nossas imagens, pelo qual a nossa equipe técnica nos forneceu, que o Papa Fernando tem uma calça preta que deixa sempre no fio, que usa depois. Será que isso é verdade ou será que é mentira? Confirma-nos se na realidade essa mensagem, essa profecia é mesmo verdade. Tu não pode deixar a sua roupa fora. You cannot leave your clothes outside. Amém, Pai. Se deixa a roupa fora, If you leave your clothes outside, aquele espírito 4 that false spirit vai vir te visitar, will come visit you. vai pôr a sua roupa, They're going to wear your clothes precisamente precisely, calça your jeans, your pants, preto. your black pants. Tu. You Faz com ele Exercício. ginásio. you jog. Sim. Hein? Sim, Pai. Depois, After abandona you abandon fora. outside, Dorme fora. it sleeps Logo outside. vai dormir fora. After sleeping outside, Aqueles espíritos aí that Profetiza. spirit vai vir de noite. will Yes, come. sir. Fazer com ele trabalho. They're going to work with Logo it. tu vai acordar de manhã, After waking up in the morning, vai pôr. you're going to wear Logo it. vai pôr. After wearing it, Tu vai trabalhar. you're going to Profetiza. Mas work. vai sentir uma coisa. Yes. You're going to feel something No fundo do seu coração. deep down your heart. O coração fica apertado. Your heart is tight. Mentira. É verdade. É verdade. Muita verdade. Tu sente o coração apertado. You Entra, feel your papá. heart tight. E dentro da sua cabeça, Inside your a head nervosidade of anger, sobe. it Muito até. increases. Por pequena coisa, sim. É gasolina mesmo. É uma grande verdade, porque conforme eu disse que quando eu estava na polícia, eu fiz o curso de polícia, depois fiz um curso para instrutor de polícia. Sim, isso é uma Então, das coisas que está me dando medo, sim, sentando com ao seu certeza. lado, Não, sabendo mas que isso- estou ao lado nós agora somos- de um militar. Nós agora somos discípulos de Jesus Cristo. Ok. Mas Então- estou a falar com um bocadinho de medo. Não, Mas, não se epá, preocupe. Eu acredito que agora o papá é cristão. Eu Filho sou de Deus, cristão, isso já não vai acontecer. Já não acontece. Ok. Utilizamos agora para a defesa pessoal. Sim, ok. Simplesmente. É. Ok, como ia dizendo, que aprendi na polícia as artes marciais e o meu corpo praticamente é um corpo viciado em exercícios físicos. Ah, Papá Sim. Fernando, espera aí. Além de ser um policial, também é mestre artes marciais. Sim, aquilo, por isso que eu disse Ok. que dentro da formação de polícia ainda beneficiei de uma outra formação, que é de instrutor para a polícia. Então, essa formação foi feita na área de karatê e defesa pessoal. Ok. Sim, então eu dava aulas instruendos para a polícia. Sim. Com certeza, eu dava a área de karatê e defesa pessoal.
Então, fora da corporação, Sim. aquilo me vestiu, por isso que eu disse que eu sou praticamente um viciado em exercício físico. Sim, isso Isso me que o- assusta um bocadinho, papai. Sim, isso que o profeta me assusta disse, um bocadinho. continuando, isso que o profeta Sim. falou da calça preta no fio e que eu normalmente uso, é uma calça que eu usava mesmo todos os dias. Então eu como usava todos os dias, eu tinha que lavar todos os dias, através do calor, aquele suor. Depois dos treinos pegava, lavava e metia no fio. Então, ela no fio, como o quintal é vedado, eu deixo sempre ali para passar a noite. Passava a noite fora. Então, implica dizer que a mensagem que o homem de Deus, Fernando, acabou de dar é uma mensagem verídica, não é? É verídica, sim. E agora, o homem de Deus também salientou durante o momento que estava profetizando para o papá Fernando que após o uso dessa calça, há um efeito que acontece em si. Quer dizer, há um transtorno que acontece da sua personalidade. Será que isso é verdade ou é mentira? É a pura verdade. Então explique-nos só como é que acontece esse transtorno, não é? O que é que faz com que o papá possa se sentir tão diferente? Ou quais são os transtornos que acontecem em si depois de fazer o uso dessa mesma calça que de referência tem uma cor preta? Bom, no momento é uma calça que eu utilizava sempre para os exercícios. E sempre que eu metesse aquela calça para sair, para ir a correr, eu me sentia como se fosse um super-herói. E me sentia como se tivesse um poder sobrenatural. Mesmo a correr, mesmo nas minhas andanças, eu me via como um artista, um ator. E no regresso eu fazia coisas que às vezes nem eu próprio sentia como se eu que quisesse fazer. Sabe? Como se tivesse algo que tivesse a me manipular para fazer as tais coisas. Ok, então implica dizer que após o uso da calça, não é? Então, esses transtornos que aconteciam, que o papá exercia, não era propriamente da sua livre vontade, mas se sentia como se fosse algo que está mandando, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Será que é assim que acontece? Com certeza. Eu deixei de usar com o conselho do profeta. O profeta, pela profecia, ele me disse, até não foi nesse momento dessa profecia, foi um dia quando eu estava louco mesmo. Papá, espera só. Papá sofreu mesmo por transtornos mentais? Sim, sofri. Acabou por passar por uma fase de loucura? Com certeza, passei e que até eu nem queria ir no hospital, mas o profeta profetizou e orientou que quem fez os médicos também foi Deus. Pois, com certeza. E o homem de Deus trabalha, Sim. mas não deixa aconselhar algumas pessoas a ir para o hospital. E eu, quando tive esse transtorno, com esse transtorno, tive que pedir para ver se... eu não queria ir no hospital sem a orientação do meu pastor. Sim. Então, antes de ir para o hospital, Sim. Eu pedi um conselho ao Sim. pastor se eu poderia ir à igreja naquele momento ou no hospital. O pastor profetizou, olha, primeiro você tem que deixar de usar aquela calça preta que você tem ido constantemente com ela aos treinos. Ok, Sim. sim. Deixa aquela calça preta e aquela calça preta deixa de usar, profeta, deixa de usar aquela calça preta. Depois de você deixar de usar aquela calça preta, tenho a certeza que muita coisa vai mudar. Então, papá Fernando, isto implica dizer que o seu transtorno mental, que em certas palavras nós chamamos de loucura, então aconteceu devido ao uso constante dessa mesma calça preta, porque até pela mensagem que o homem de Deus acabou por profetizar, que nós estamos acompanhando pelas imagens, o homem de Deus salientou que aquela calça tornou-se uma calça possuída. Então, eu acredito que por meio dessa calça que o senhor foi, ou que o nosso papá foi afetado por transtorno mental. Com certeza, porque depois de eu deixar de usar essa calça, já não sinto muita diferença do meu comportamento. Agora, papá Fernando, algo que me chamou a atenção. Gostaria de saber, agora o papá Fernando já deitou fora essa calça, não é? Bom, essa calça, até a partir do momento que pediram-me, que o profeta pediu-me para deixar de usar, tive que levar à igreja. E levei à igreja, e quando eu levei à igreja,
fizeram a minha oração, mais forte oração pelo nosso profeta, e a calça ele aconselhou-me deixar de usar, que até deitamos na igreja e a igreja deve deitar fora aquela calça. Porque não podia, eu já não podia levar aquela calça em casa. Papai Fernando, todo mundo está acompanhando, não é? Pelo nosso canal televisivo que é Vencedor TV. Eu gostaria que o Papai Fernando salientasse ou me explicasse, ao mundo inteiro, ou aos telespectadores que nos acompanham neste exato momento, qual é a diferença que o Papai Fernando nota após a mensagem sobre a calça preta e após de parar de fazer o uso da mesma calça? Qual é a diferença que nota no seu corpo, uma grande diferença, suas atitudes? Não só pela calça, mas até pelo efeito dos rituais dos nossos antepassados, a partir das orações que eu tive e que tenho tido pela orientação do nosso profeta e os conselhos, eu sinto-me um homem consciente e com muita vontade de lutar para ter um sucesso na vida. Ok. Muito obrigado, Papai Fernando. O Papai Fernando tocou num ponto de ritual que daqui a alguns minutos voltaremos lá. Então, como nós conhecemos, caro telespectador está nos acompanhando, a profecia é uma mensagem vinda de Deus que vem para orientar e vem para que possa dar uma direção na vida de alguém. Como nós estamos aqui com o nosso Papai Fernando, nós acabamos de ver que após ser profetizado para ele, após de receber a orientação divina vinda de Deus, estamos a ver o Papai Fernando que se encontra, e como ele próprio acabou de confirmar e testificando, dizer que está em boa saúde e também se encontra em bom estado físico. Mas não saia daí, fique lá nos acompanhando, porque agora chegou o momento que eu até agora estou espantoso. Eu creio e eu acredito que tu também que lá se encontra nesse lugar também ficarás espantoso. Papai Fernando, antes de nós entrarmos em algo que eu queria me referir ao que concerne a algo tradicional, que eu acredito que eu até agora estou extremamente espantado e maravilhado com isso que aconteceu, porque desde a minha nascença até o dia de hoje é algo que nunca ouvi falar, mas pela graça de Deus, por meio do homem de Deus, Fernando Tambica, acabei de ver essa mesma realidade. Mas antes de nós entrarmos nesse ponto, eu creio que da mesma forma que eu estava espantado, o caro telespectador que estamos acompanhando por meio de Vencedor TV, eu não quero ainda entrar em profundo sobre isso. Quero que vejam com os vossos próprios olhos do que eu quero falar. Então peço à equipe técnica, por favor, dê-nos a imagem do assunto que nós queremos agora tratar com o nosso Papai Fernando. Acompanhemos a imagem. Depois de você nasceu, After you being conceived, uma coisa as pessoas estavam colocando dinheiro antes para entrar naquele quarto, para te ver, tem que pagar dinheiro. Uma moeda. people were putting money before Era a seeing. moeda do tempo colonial, numa lata. Tem que pagar dinheiro. They had to pay money. Se pagar, Without paying, não vai entrar they won't enter para te ver. for them to see you. Pastor, até queria só acrescentar. Tem uma senhora que era uma profeta naquela época, isso foi no Tomboco. Naquela época é que viu meu pai, porque meu pai era enfermeiro. Logo que viu meu pai, chamou o meu pai e lhe disse: olha, eu quero te contar uma história, mas depois do teu serviço, me encontra na minha casa com uma moeda de 5 tons. Aquela era a moeda que usava-se no tempo colonial. Então, meu pai, quando foi, a velha lhe contou essa história que estava concebida por um homem. Não sei se, segundo eles me contaram, que é um grande homem que está para nascer. E esse grande homem vai ser um líder. Que até agora não estou a ver se esse tipo de liderança. Então, A liderança The que a leadership família estava a falar, that the family was, tu podia tornar soba. you're supposed to turn the what Soba da família. of the family. Nesse preciso momento, In this precise a moment, família não tem uma pessoa que a família está contar como tu. there is nobody that the Amen. family can look up Teu to. irmão Your brother, mais velho, your elder brother, e a família estava a pensar dele. they were thinking of him, Mas não deu certo, that didn't work out, morreu died com paralisia. amém. with tumor. Mentira? É pura verdade. Ok. Estou 2 a ver days. muitas galinhas. A ideia onde que você foi nascido The place where you're giving tinha birth, mexer.
It was shaken Porque diferente pessoa because different people não estava acreditando. were not believing A sua mãe vai nascer. that she was going to give birth Porque a grávida because her pregnancy, demorou muito. it's lasted 7 7 anos. anos. 7 years. Ok, Papa Fernando, eu acredito que isso até mesmo o caro telespectador que está nos acompanhando neste exato momento também estão extremamente maravilhosos. Papa Fernando, 7 anos, caros telespectadores, não são 7 dias, não são 7 horas, não são 7 meses, mas Papa Fernando, 7 anos no ventre da sua mãe. Papá, espera. 7 anos mesmo, papá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Papá Fernando, eu, pelo que eu saiba, não é? A minha mãe só me guardou no seu ventre só durante 9 meses. Depois de 9 meses, fui nascido. Mas, Papá Fernando, 7 anos. Explica-me lá isso. Eu não consigo entender até agora. 7 anos no ventre da sua mãe. Como foi possível, papá? Explica-me lá essa história. 7 anos. 7 anos, esses 7 anos são 7 anos na barriga do ventre da minha mãe. Papá Fernando, espera ainda. Talvez Papá Fernando está se enganando um bocado. Talvez só são 7 meses, mas não 7 meses, mas 7 anos. 7 anos. Aquilo que o vídeo está a dizer, aquilo que o profeta profetizou, é uma grande verdade. Espere só, Papa Fernando. Sim, sim. Equipe técnica, repita só aquela parte, como de Deus está a dizer, 7 anos, porque eu até agora não consigo acreditar. Diferente pessoa Because different people não estava acreditando. were not believing A sua mãe vai nascer. that she was going to give birth Porque a grávida because her pregnancy, demorou muito. it's lasted 7 7 anos. anos. 7 years. Papa Fernando, eu até agora, mesmo depois de reaver de novo, não acredito. 7 anos, Papa Fernando. Explica-me lá isso, explica-me. Eu vou te fazer entender. Isso que o profeta profetizou é a pura verdade, mas não é uma grande novidade para um angolano. Talvez para vocês mais jovens. Não é uma novidade porque o elemento que faz, por além de eu fazer 7 anos, tem pessoas que já fez mais de 7 anos no ventre da sua mãe. E tem quem já fez menos. Tem alguém que já fez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, como eu. Nós aqui chamamos em Quimbundo, as pessoas que demoram esse tempo na barriga, nós chamamos de rebo. Rebo. Você já ouviste alguém a ser chamado de rebo? É um indivíduo que fez mais de 9 meses na barriga. Então, caro telespectador está nos acompanhando. Se alguém chamar-te de rebo, saiba que fizeste mais de 9 meses no ventre da sua mãe. Mas pela graça de Deus, eu não sou rebo, porque eu só fiz 9 meses no ventre da minha mãe. Então, Papa Fernando, continua a explicar. Isso me espanta até agora. 7 anos. Deixa só fazer a contagem. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7 anos. 7 anos no ventre da minha mãe. Explica-nos lá, Papa Fernando. Primeiro é de louvar o trabalho do nosso profeta Fernando, porque tem uma maturidade divina na sua profecia, porque mesmo até a minha mulher, quando eu contava-lhe essa história, ela não acreditava. Nem a sua esposa acreditava. Nem a minha esposa e os meus filhos até sorriam quando eu estivesse a falar sobre esse assunto. E que até sentia vergonha de continuar porque eles riam-me. Riam-me por falar isso. Agora, a maior crença deles surgiu depois da profecia. Porque eu nunca tivera sentado com o pastor Fernando a falar da minha vida. Então implica dizer que o papai Fernando nunca contou isso no Homem de Deus, Fernando? Nunca. Aliás, com o Homem de Deus, praticamente nós não sentamos juntos pelas suas atividades. Eu vejo mais o pastor a partir da igreja. Papai Fernando, espera. Será que o papai não se combinou com o Homem de Deus? Não tiveram nenhuma conversa, nem um dia desse? Ligaste para ele, enviaste uma mensagem? Porque hoje em dia
há vários meios internéticos que nós usamos. Tem o WhatsApp, tem uma mensagem. Será que não enviaste uma mensagem? Não ligaste para ele dizendo que não? Porque hoje em dia estamos a ver várias mensagens e milagres fabricadas. Mas eu acredito que essa mensagem é mesmo vindo da parte de Deus. Com certeza é vindo da parte de Deus, porque primeiro eu não tenho uma relação do gênero com o meu pastor. E se eu entrasse numa brincadeira dessa, eu também estaria a desacreditar nele. Automaticamente estarias a blasfemar contra Deus. É um pecado. Sim. Seria um pecado. E aliás, o nosso pastor tem uma maturidade que dispensa situações do gênero. Dispensa situações do gênero e que não é o primeiro caso, nem o segundo caso em questão de profecia. Mas onde me chamou a atenção é como é que ele aprofundou chegar até nessa fase. Também nunca ligaste para o homem de Deus? Nunca, sobre o assunto nunca. E que mesmo eu até, para começar a frequentar a igreja, foi pelo convite da minha esposa. E sabe que nós às vezes somos muito ignorantes quando somos do mundo, somos ateus. Normalmente os ateus têm sempre uma dúvida nas profecias, uma dúvida nas palavras bíblicas. Então, eu quando comecei a frequentar a igreja, eu também tive as minhas dúvidas sobre as profecias do nosso pastor Fernando, que é o nosso profeta. Mas onde ele mandou calar a boca espiritualmente foi a primeira profecia que ele fez da minha vida. Falou de um irmão meu que estava totalmente doente, estava com uma paralisia. Pois, com certeza. 2 dias, quando recebi a notícia do meu irmão, visitei-lo e no dia seguinte fui para a igreja. Mal eu meti o pé na igreja, automaticamente o pastor... Eu estava lá no fundo, a nossa igreja enche muito, eu estava lá no fundo. O nosso pastor veio ter comigo e começou a profetizar-me e falou da paralisia que o meu irmão tivera. Essa foi a primeira chamada de atenção, acredito que é Deus que lhe tocou, e para ver se me tocasse, para entrar mais profundo na palavra de Deus. A partir daquela primeira profecia, não tirei toda a incredibilidade que eu tive ao nosso profeta. Ok, Papa Fernando, desculpe-me lá, eu estou ansioso, mas é tão ansioso para saber a história dos 7 anos. Eu acredito que os telespectadores também estão ansiosos. Papa Fernando, explica-nos lá sobre os 7 anos. Ok. Como aconteceu? Esses 7 anos eu vou contar conforme os meus pais contaram. A minha mãe é mãe de 6 filhos. Quando fez os 5 filhos, com o meu pai, teve dificuldade de voltar a ter um outro bebê. E sabe, nós os africanos, a riqueza dos pais são os filhos. Então, a minha mãe já não concebia. Todo mundo só sabia que a minha mãe já não fazia filho. Minha mãe já não fazia filho, minha mãe já não fazia filho, minha mãe já não fazia filho. E que estava a ser discriminada na altura nas aldeias. Isso após de ter 5 filhos? Sim, depois de ter os 6 filhos. Os 6 filhos, ok. 5 filhos, com 5? certeza. Já, ok. Tirando já depois os falecidos. Pois. 5 filhos. Então, quando a minha mãe passava à frente das pessoas, riam dela, zombavam dela, porque já não conseguia conceber. É que levou meu pai ainda a ter uma outra esposa. E aquela esposa fazia os filhos. Então, depois a minha mãe tinha uma gravidez, porque essa gravidez é assim. É uma gravidez que desenvolve e consoante um tempo, uns 5, 6 meses, e depois aquela gravidez desaparece, fica numa normalidade. Oh, afinal, com certeza. Então, num belo dia, aquilo que o pastor perguntou, num belo dia, o meu pai ia saindo, o meu pai é enfermeiro, o meu pai saía do seu posto médico para casa. Então, pelo caminho, depara-se com uma senhora. Sim. E aquela senhora, chamo de profeta, né? Porque eu vejo, conforme quem
vê coisas do futuro, só pode ser um profeta. A senhora viu o meu pai, isso foi na era colonial, porque eu nasci em 1971. Ok. Sim. Isso é antes de 71, que está se falando de 7 anos. Yeah. Então, o meu pai, a passar, a senhora viu o meu pai, chamou meu pai, disse: senhor Alberto, a sua primeira mulher está concebida. O meu pai disse: não, minha mulher, a minha primeira mulher já não Pode faz ter filho. filhos, Eu ok. disse: não diga isso. Não diga isso, porque ela está concebida. Ela está concebida de um rapaz. A própria senhora disse isso. E depois a senhora disse: eu não vou aprofundar essa conversa. Tu vais, no regresso, quando terminares o teu trabalho, você vem para minha casa. Eu vou te contar. Traga-me uma moeda. Na altura chamavam 5 estões, mas Ok. tempo colonial usava 5 escudos. Ok. Era o 5 dinheiro, escudos. esse 5 escudos é aquele dinheiro português, entre aspas, que se usava em Angola. Então implica É um dizer que escudo angolano. o papai é da era Eu colonial. sou da era colonial. Na Eu era nasci- dos portugueses. Com certeza. Eu nasci no tempo colonial, Ok. porque a independência de Angola surgiu em 1975. Com certeza. Sim, é quando nós se libertamos da colônia portuguesa. Com certeza. Sim, então naquela época o meu pai, sabe que as pessoas acreditavam muito nessas tradições, porque a tradição existe, essas culturas existem, por isso que nossos antepassados estavam em fortes rituais e que nós sofremos algumas consequências através disso. Então é na qual o meu pai, com aquela curiosidade, depois chegou até a senhora. Procurou a senhora, pagou a moeda, entregou a moeda, e a senhora foi profetizando, foi falando que a tua mulher está grávida, e essa gravidez é antiga, é que nós chamamos rebo, já está há muitos anos. E essa criança não vai nascer se você não fizer o que eu te mandar. Então, o meu pai não contou isso à minha mãe. Cumpriu tudo que a senhora lhe tivera prometido que ele tinha que pediu para que ele fizesse, ele fez. E depois dele fazer, é quando contou na minha mãe e na minha madrasta, porque naquela altura os maridos podiam viver com 2 esposas na mesma casa. Então meu pai, minha mãe e a minha madrasta viviam na mesma casa e os meus irmãos. Então, depois desse tempo prometido, o meu pai dormiu, e quando dormiu, teve um sonho. Esse sonho apareceu, quem lhe apareceu fui eu, segundo o meu pai. Quem lhe apareceu no sonho fui eu. Segundo a história Segundo que a o pai história que o pai contou contou. para o Papa Fernando. Sim, Ok. eu lhe apareci nesse sonho. Assim que eu lhe apareci nesse sonho, eu lhe disse: pai, já que você pediu para mim nascer, então a primeira coisa que você tem que fazer, eu não quero nascer num chão simples, ou numa banheira, ou numa bacia. Então implica dizer que isso aconteceu antes do nascimento do Papa Fernando. Antes do nascimento, Isso estava a acontecer, o Já- Papa Fernando ainda estava dentro do ventre dentro da do mãe, ventre da minha mãe, mas uma gravidez apareceu. que a maioria das pessoas não Pois. sabiam Uhum. que existe, Sim, porque só sabiam que a minha mãe já não fazia filho. pois. Então, quando meu pai seguiu os rituais daquela senhora que ele disse que traga uma moeda, tua mulher está grávida, aquela história Sim. que eu acabei de contar, Com o meu certeza. pai cumpriu. Então, quando fizeram os seus rituais, Sim. é que chegava o momento para mim sair. Eu já, o homem de 7 anos na barriga, aquele que o Quer dizer, profeta profetizou. Após 7 anos. Após 7 anos, Uhum. dias antes, eu apareci num sonho no meu pai. Contei, eu pedi, fiz exigência ao meu pai, segundo o meu pai, que, pai, eu vou nascer, mas eu não quero nascer numa cama, numa cadeira ou sei lá onde. Eu quero nascer numa esteira. Segundo o meu pai contou-me que eu exigia ao meu pai que comprasse uma esteira, que eu tinha que nascer numa esteira, tipo assim um luando, por exemplo. Tinha que nascer numa esteira.
O meu pai contou esse sonho à minha mãe e já não foi mais na senhora que ele profetizou. Automaticamente foi comprar uma esteira. Meu irmão, o meu pai comprou a esteira. Depois do meu pai comprar a esteira, no dia que comprou a esteira, no dia seguinte eu nasci. Ok, isso é após 7 anos. Após 7 anos na barriga. Não 7 meses, não 7 dias, meses. após 7 anos. 7 anos. Ok. Continua, papá, continua Sim. explicando. Quando eu nasci, e para nascer, não tive nem parteira, não tive nem assessor, nenhuma pessoa que ajudou a minha mãe a ter o bebê. A minha mãe estava na sala a comer e automaticamente só senti uma dor. Não avisou nem o meu pai, nem a minha madrasta. Levantou-se, foi para o quarto, pegou a esteira, segundo a orientação, porque eles cumpriram. Pegou a esteira, estendeu a esteira, sentou na esteira, ela sozinha começou a ter o bebê, que era eu. O meu pai viu a demora da minha mãe no quarto, pediu a minha madrasta a dizer: como é que a outra entra no quarto e você não segue a outra para ver o que é que se passava? Então, quando a minha madrasta levantou, quando entrou no quarto, encontrou a minha mãe com o menino Fernando no seu colo, depois de 7 anos. Quer dizer que o menino Fernando, que agora é o Papá Fernando, após 7 anos, saiu do ventre da sua mãe. Depois de 7 anos, com certeza. Sem nenhuma dúvida. Caro telespectadores, isso é uma história que até agora, sinceramente, não consigo acreditar, porque estou pasmado, e não só pasmado, mas também estou espantado com essa mesma história. 7 anos após o Papá Fernando foi nascido, que em línguas tradicionais, dizendo que alguém que demora tanto tempo no ventre da sua mãe é chamado de Ebo. Então aqui estou sentado com um homem que nasceu após 7 anos, que eu posso considerar não só Papá Fernando, mas também como Papá Ebo Fernando. Não é Papá Rebo Fernando. Eu tenho tias, só me chamam Reboanumba. 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 Quer dizer, é um título que acrescentaram no Rebo. Quer dizer, a pessoa que nasce depois de 1 ano na barriga. Ok. Mas eu nasci depois dentro de dos 7 anos. Então estou com o Papá Reboanumba Fernando, homem nascido após 7 anos. Ok. Papá Fernando, o homem de Deus também salientou que após o seu nascimento de 7 anos, não é? Havia pessoas que, após dessa realidade tão espantosa, tinham aquela necessidade de poder vir visitá-lo, conhecer o menino que foi nascido após 7 anos. O homem de Deus também salientou, quando estava a profetizar para o Papá Fernando, dizendo que quando pessoas vinham visitá-lo, convinha depositar uma moeda, não é? Explica-nos lá essa história. Como é que aconteceu? Quais são as moedas que se depositava? Com certeza que é sabido que, imagina uma senhora que estava a ser discriminada por ficar tanto tempo sem fazer filhos. E de repente, depois de 7 anos, ela teve um bebê. Foi um espanto absoluto naquela aldeia. Com certeza. Foi um espanto absoluto naquela aldeia. Como é possível essa senhora ter novamente bebê? Após 7 anos. Após 7 anos, não ter filho. E porque nós fizemos, nas nossas famílias africanas, normalmente faz escadinha. Tem um termo que nós chamamos de escadinha. Com certeza. Então, ela fica 7 anos sem fazer filho, com certeza foi vista como uma inútil, né? Apesar que já teve filhos, mas por que não faz mais? Então, quando surge aquela novidade, o bairro ficou com um ponto de interrogação e queriam confirmar se é mesmo uma realidade. Se é uma realidade ou não. Então é onde surge, acredito que é onde surge a exigência dos meus familiares, dos meus pais, que cada indivíduo que quisesse entrar tinha que depositar uma moeda. Sim, tinha que depositar uma moeda. Quer dizer que o Papá Fernando, uma outra forma de dizer, no seu nascimento também lucrou um bocado o papá, não é? Sim, a princípio os pais lucraram. Sim. Mas quando eu comecei a atingir uma idade, depois já de 74, 75, 76, 77, já estávamos noutra era.
E automaticamente já estava a existir o Kwanzaa. Sim. Então, quando estava a existir o Kwanzaa, eu já estava grandinho. Sim. E quem era o responsável na altura da própria lata, mesmo naquela época existia, mesmo eu já grandinho, ainda depositavam. Eu ainda me lembro até os 20 Kwanzaa, os 10 Kwanzaa, porque depois saímos do escudo para Kwanzaa. Sim, dos 10 Kwanzaa, os 5 Kwanzaa, quem depositava na lata era mesmo, as pessoas já me entregavam em mão, e eu próprio ia abrir a lata e depositava os valores que me entregavam. Eu mesmo também beneficiei, não só os meus pais, mas eu também, aos 7 anos, aos 6, 10, ainda fui me beneficiando de algumas ofertas dos tios, dos antigos vizinhos que ainda vinham em casa visitar a minha mãe, já não a mim, né? Visitar a minha mãe, quando me via lembravam a história e ainda me davam dinheiro. Então, quer dizer que a mensagem do homem de Deus foi completamente uma extrema verdade. Completamente uma verdade absoluta. Ok. Caro telespectadores, eu acredito que também tu estás lá espantado. Acabamos de ouvir a confirmação da profecia do nosso papá Fernando, que o homem que foi nascido após 7 anos no ventre da sua mãe, que segundo as informações que eu aprendi também hoje, que quem demora mais de 1 ano no ventre da sua mãe é chamado de Rebo. Mas o nosso papá lhe foi dado como um nome após 7 anos de Reboandumba Fernando. Então, acredito que essa história foi uma história emocionante, foi chocante, foi uma mensagem vindo da parte de Deus pelo homem de Deus Fernando Tambica, e nós estamos aqui para confirmar essa mensagem. Então, Papá Fernando, nós estamos praticamente no fim, não é, da nossa confirmação da profecia, e acredito que o homem de Deus, ou melhor, qual é a mensagem que tu tens, não é, para todo mundo que está nos acompanhando neste exato momento, após essa nossa breve conversa? Bom, para quem está nos acompanhando, ou que vai nos acompanhar depois, eu só aconselho que nós estamos no século XXI. É difícil hoje em dia acreditar, mas a crença deve existir, porque na igreja missionária Cidade dos Vencedores tem Deus de verdade, onde eu aconselho todo mundo que ainda tem aquela dúvida de enfrentar ou de frequentar uma igreja, tem uma dúvida de seguir a palavra de Deus, porque Deus existe. Meus irmãos, o Deus existe. Então, existem igrejas de mentira, com muita mentira, existem igrejas que fabricam coisas e coisas, mas eu vos aconselho que nós temos uma igreja aqui em Angola verdadeira, que é a Igreja Missionária Cidade dos Vencedores. Eu convido a ver o endereço, procurem, nós temos um excelente profeta, temos um excelente homem de Deus, um missionário de verdade, com certeza absoluta. Okay. Papá Fernando, muito obrigado, não é? Muito obrigado pela confirmação da profecia, mas mesmo já estando no fim, tem algo que chamou minha atenção durante a mensagem, a profecia que o homem de Deus estava a dar para o Papá Fernando. Nós recebemos uma visita do Papa aqui na nossa província de Luanda, não é? O homem de Deus profetizou algo concernente a isso. Será que essa mensagem é verdade? Onde é que o Papa Fernando estava nesse preciso momento? Explica-nos lá um bocado, mesmo já estando no fim. Que lo sendo e garacento para chalia badecendo. Amen. Esse homem que estava dirigindo a igreja católica, This man was directing que a morreu, Catholic church that died. Papa, João Paulo II. sim. O que estava acontecendo na vinda do João Paulo II aqui no nosso país? What was happening in Eu his arrival? estava na Igreja Sagrada Família. He was in the Holy Ele Church. enviou a primeira equipa para, antes dele chegar, enviou uma equipa para fazer o levantamento da presença. Profetiza. Nasceu para ver jovem da nossa era. Yes. Papá, aconteceu um milagre. Ai, 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 ai. Essa, papá.
Profetiza, papá. Yes. Essa. A vinda do Papa, eu sempre, antes de entrar na igreja Cidade dos Vencedores, eu me considerava um ateu porque não rezava absolutamente. Mas tinha sempre um bichinho que me indicou sempre dentro de mim que o meu caminho é caminho de Deus. Então é onde eu, de vez em quando, frequentava a igreja católica. Então, nessa frequência que eu fazia, num belo dia, eu estava a orar na Igreja Sagrada Família. Sim. Na Igreja Sagrada Família, foi de noite, tive alguém que estava doente, estava internado no hospital militar, e eu que queria acompanhar, provavelmente, todos os dias. Então, me senti obrigado de não estar muito distante da igreja, muito distante do hospital militar. Então, passava algum tempo dentro da Igreja Sagrada Família. Então, é que por volta das 19 horas, havia uma pequena missa. Nessa missa é onde, de repente, comecei a ver muita gente a entrar. Eu estava a ver pessoas com fato e gravata, jornalistas e repórteres a fazerem ali algumas reportagens. Então, implica dizer que neste dia que o Papa fez-se presente cá, o Papa Fernando estava lá presente. Bem, sobre o Papa na igreja não, mas por fora. Havia imagens que estavam os jornalistas a fazerem fotos e imagens. Sim. Antes da vinda do Papa. Sim. Eu estava ali na igreja, porque o Papa não podia vir em Angola sem que a primeira equipa fizesse o levantamento, depois dele verificar como é que o sistema lá está montado. É só depois que o Papa viria em Angola. Então, nesse dia foi o dia mais especial, porque acredito que eu estava nas primeiras imagens que o Papa viu, porque eu estava sentado na primeira fila. Okay. E quando ele chegou em Angola, nos seus comícios, nas missas que ele dava, sobretudo no estado dos Coqueiros, eu também me fiz presente. Ok, muito obrigado, Papa Fernando, pelo seu tempo, e muito obrigado pela confirmação da mensagem que veio pelo homem de Deus, Fernando também. Caro telespectador que estás a nos acompanhar, nós chegamos ao fim da nossa confirmação da profecia. Conforme acabaram de ver o Papa Fernando, estamos aqui com o Papa Rebo Wandumba Fernando, o homem nascido após 7 anos, e ouvimos a confirmação da mensagem que nós acabamos de ter. Chamo-me irmão Glória, faço parte da comunidade da Igreja Missionária Cidade dos Vencedores Internacional em Angola, que encontra-se propriamente na província de Luanda, no bairro Mabor. A referência é a Rua Mamana. Para mais informações, podes contactar-nos pelos números telefônicos, são 925 00 25 45 e o 995 00 25 45. Se pretendes ou queres assistir mais uma vez essa confirmação por meio do YouTube, é só procurares o nosso canal, que é Vencedor Ministries. Também pode encontrar no Facebook, que é Cidade dos Vencedores, ou também pode visitar o nosso site, que é o www.vencedor.com. É tudo, que Deus abençoe-vos rica e poderosamente.